Podemos começar, então? Então, Genilson pode passar a apresentação aí para a gente. Só um minutinho, porque tem uma configuração que a gente tem que fazer antes para Ah, gravar a tá. Então apresentação. tá. Aí a Orlete está fazendo esse processinho, mas já já a gente começa. Tá bom, então. Mas você avisa, então, só para a gente. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao 30º encontro de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe, EDICIC. Meu nome é Orledis Maria de Jesus Lopes Caldera. Eu vou coordenar a sala e cada um de vocês tem 15 minutos para fazer suas apresentações. Também pedimos para vocês ficarem na sala até o final para poder participar do debate e responder as perguntas, tá bom? Vamos a iniciar este encontro apresentando a cada um de vocês. Também vai estar me ajudando aqui Tamires Silva. Y vamos a comenzar el eje número 1, nomeado Políticas Gubernamentales e Institucionales de Información en Contexto de Incertidumbre, el título en español, y en portugués, Eixo 1, Políticas Gubernamentales e Institucionais de Informação em Contexto de Incerteza. Nossa primeira apresentação tem o título de Sustentabilidade da Informação em Saúde, a garantia do acesso universal a serviços de saúde, educação e informação. Os autores são Nelma de Araújo, da UFAL, Genilson Geraldo, da UFSC, e Marli de Souza, da UFSC também. Então, sendo assim, eu passo a palavra para que os autores comecem a fazer a apresentação. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando do evento. Hoje pela manhã a gente já viu a abertura, muito interessante as discussões, né, a apresentação. Bom, então vamos aqui apresentar nosso trabalho para não ocorrer nenhum problema com o horário, né, já estabelecido. Esse trabalho a gente começou a fazer esse ano, uma pesquisa, né, onde a gente tenta compatibilizar o que está posto dentro dos programas, né, do governo no Ministério da Saúde, e a gente direciona especificamente para a ODS 3, né, que é a ODS sobre saúde e bem-estar. Mas aí a gente pegou ali a meta 3.7, que faz a abordagem sobre a questão da informação no controle da natalidade, né, como está posto aqui, ó. Informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Então, a gente fez uma pesquisa de campo em 2 unidades de hospitais escola, um em Maceió e o outro em Florianópolis, né, Santa Catarina, tentando mapear como se dava essas questões ali elencadas junto ao governo federal, né, do Ministério da Saúde, e a realidade, né, nesses estabelecimentos. A gente reforça que essa apresentação, inclusive, a gente só foi até um ponto, né, porque quando da apresentação ao EDICIC,
a gente ainda estava em processo de pesquisa. Então, o que será apresentado aqui é só essas 2 instituições nas quais a gente fez o trabalho. Depois a gente tem um artigo completo na própria revista da EDICIC, que aí a gente conseguiu terminar o trabalho, e aí sim a gente fez um mapeamento em mais outras instituições de saúde, né, mais próximas à população, as unidades de pronto atendimento e os hospitais, que não fossem só hospitais, escolas, né. Então, aqui dando continuidade, né, à questão da introdução, a gente procurou trabalhar junto a essas questões da sustentabilidade, né, no que está posto a ciência da informação, essa interdisciplinaridade, né. Eu sou coordenadora do GT11, o GT Informação em Saúde da Ancib, então a gente trouxe para cá também esse arcabouço da própria ciência da informação e da saúde, da área da saúde, né. Então a gente trabalhou aqui seguindo o que preconiza o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a criação da Agenda 2030 e, consequentemente, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o referido isso tem como um cenário pontual ao ODS 363.7 e a Ciência da Informação, a área interdisciplinar, que tem seu foco voltado para análise, coleta, armazenamento, recuperação e disseminação da informação, fator determinante para o conhecimento preciso e qualitativo para a sociedade em geral, sobre informações referentes à saúde e bem-estar. Pode passar, Genilson, por favor. Então, o objetivo geral desse trabalho foi identificar os recursos tecnológicos utilizados pelo Ministério da Saúde, aliados com o ODS 3, especificamente com a meta 7, assegurar o acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Pode passar, Genilson. E esse final de semana, eu participei de um grupo de trabalho exatamente sobre essa questão das tecnologias na área de saúde, com essa abrangência, né, e a gente chegou a uma carta, né, uma proposta que será enviada ao governo federal, pensando na formação, né, dos gestores e das pessoas que trabalham nas unidades de saúde, né, para que elas possam, de fato, ter acesso a essas tecnologias. Porque, como a gente viu aqui no trabalho, isso é uma realidade ainda muito longe. Então, assim, os específicos, o papel dos programas do Ministério da Saúde sobre abordagem de informação pertinente à audição sobre saúde sexual reprodutiva e planejamento familiar, analisar ações de promoção à informação para a população e verificar os canais de comunicação utilizados pelo Ministério da Saúde na divulgação desses programas. Pode passar, Genilson. Então, aqui a gente fala sobre os programas de governo, né, da saúde pública, fala um pouco o que seria esse programa, né, que surgiu iniciativa apoiada pelo governo federal e estados, iniciativa alternativa para atendimento à população de baixa renda, como o programa da família, atendimento preconizado para atender pacientes acamados em suas residências e outros que precisassem de uma assistência direcionada aos cuidados para além da saúde física, mas também aquelas de ordem estrutural, como orientações sobre o uso de água, higiene, alimentação saudável, entre outros. Pode passar, Genilson. Bom, o Programa de Saúde da Família, criado em 1994 pelo Ministério da Saúde, tendo como estratégia reorganizar a atenção básica de saúde, o que significa a capacitação dos profissionais na área da saúde, melhoria dos postos de saúde, atendimento à população mais carente, implantação de políticas de assistência à maternidade, ou seja, aproximar o sistema de saúde da população que dele necessita com dignidade e eficiência. E isso está posto no papel, gente. Mas quando você vai verificar o que de fato está acontecendo a uma distância muito grande. Pode passar, Genilson, por favor.
Então, a assistência da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, PNAS, criada em 2004, que tem como objetivo central a mulher na sua necessidade básica de saúde, não apenas na sua gestação, mas como cidadã, preconiza promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, que a gente vê que isso, se a gente pegar os dados de IBGE, essas questões todas ainda é uma questão preocupante, ampliar e qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. Pode passar, Denilson. Então, a pesquisa, né? Trata-se de uma pesquisa básica, tendo como princípio o levantamento sobre os programas do Ministério da Saúde, além de estiver falando descrito até aqui, serão realizados no site do próprio Ministério e os demais canais de informação na área da saúde. Então, a gente já fez esse trabalho, está lá como um artigo da revista, a gente mapeou, selecionou aqueles específicos voltados para essas questões. A técnica de coleta de dados é de forma presencial. Então, assim, nós não passamos no comitê de ética, porque não houve nenhuma inferência, né, de abordagem a nenhum usuário, a nenhum médico. Não, eu trabalhei muito na perspectiva de ser mulher, de precisar do sistema e como se daria isso, né? Porque o objetivo central é exatamente perceber como o Ministério repassa, né, essas informações para esse ambiente de saúde. Então, como mulher, eu me coloquei no papel de verificar, né, exatamente se eu precisasse desse sistema, como se daria. Pode passar, Denilson. Então, os resultados preliminares, como eu disse, a gente, até aqui no trabalho, a gente só fez, trabalhando só com esses dois hospitais, né, que foi o Hospital Escola da UFAL e o Hospital Escola da UFSC, né. Então, nas visitas realizadas no Hospital Universitário, aqui, né, em Maceió, estou em Maceió, né, eu fiz esse trabalho dia 12 e 13 do 4, né, e na UFSC 21 do 6. Percebeu-se diferenças significativas, né. No Hospital Escola da UFAL, 5 minutos. tá bom, são atendidas gestantes de todo o estado de Alagoas, encaminhada pelo Centro Integrado de Gestão em Saúde. Já no da UFSC, não. No da UFSC, é atendimento só para gestante de alta complexidade, né, quando direcionados para as unidades de pronto atendimento, né. Então, no hospital, escola da UFAL, existe uma cartilha de orientação à gestante, distribuída por impressão, não está nem no site, né, são distribuídas, sobre o processo de acompanhamento durante a gestação e após o parto. No site da instituição existem ações voltadas para os cuidados neonatal, isso na UFAL. E no da UFSC também tem, no site, tem lá, né, algumas orientações, mas essas orientações não são do hospital, é direcionado do próprio Ministério da Saúde, inclusive eles usam cartilhas do Ministério. Pode passar, Genilson. E uma coisa interessante na UFSC também é que eles têm um atendimento a essas gestantes de alta complexidade de acordo com a agenda dos médicos, né? Então, eles orientam essas gestantes de acordo com uma agenda programada, na qual ela é convidada a participar dessas orientações, né? Porque aqui na UFAL não tem essa questão, não. Então, a pesquisa encontra-se em fase de estruturação dos resultados coletados, mas importa ressaltar que mesmo as instituições de saúde perseguindo melhorias no atendimento à gestante, procurando orientá-los sobre sua saúde sexual e das demais pessoas na sociedade, os recursos são escassos, conforme apontado no relatório Luz da Sociedade Civil. E esse relatório está disponível, gente, onde fala que nós tivemos uma queda muito grande nessa meta. Aliás, em todas as metas das ODS, mas essa especificamente. Ressalta ainda que as tecnologias utilizadas são as de cunho institucional,
por meio das páginas das organizações de saúde visitadas, e, quando possível, a distribuição impressa de direções gestantes. Ou seja, mesmo tendo uma tecnologia ali orientada nos programas, né, do Ministério da Saúde, isso não é repassado para a população, de uma maneira geral. Pode passar, Genilson. Que são as referências utilizadas. A professora Marli depois vai falar um pouco, né, com vocês sobre a questão não só da pesquisa, mas do advocacy, né, para poder ilustrar melhor esse trabalho. É isso, eu acho que nós acabamos em tempo, e depois a professora Marli, então, no final, fala um pouco mais sobre o trabalho. Obrigada, gente. Pronto. Muito interessante, muito obrigada. No final, vamos a fazer as perguntas e, no momento, vamos a dar passo para a segunda apresentação, né? Que se trata de o título. Podem projetar a apresentação. O título é Elementos de Amparo Legal sobre Acessibilidade Digital para os Surdos no Brasil. Muito bom. E os autores são Rosilene de Souza, da UFOB, Milton Shintaku, Natália Nakato e Silvana Vidotti, da Unesp. Então, podem começar sua apresentação. Então, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar participando do 13º encontro do EDSIC 2022. O nosso trabalho, ele é oriundo do projeto de pesquisa, Documentos Governamentais Digitais Acessíveis, né, vinculado à coordenação de tecnologias para a informação do IBICT, sobre a coordenação do professor Milton Shintaku. E o nosso trabalho vai discutir um pouco sobre os estudos de acessibilidade digital, né, em face da necessidade, tem sido evidenciada em todo o país a exigência desse diálogo com diversas áreas de conhecimento, né, para que se possa ter, efetivamente, no âmbito da sociedade, uma certa aplicabilidade em relação às questões relacionadas à surdez. Então, a surdez, assim como outras denominadas deficiências, afetam significativamente a acessibilidade das informações em diversos suportes. Então, segundo o censo de 2010, cerca de mais de 9 milhões de brasileiros apresentavam algum tipo de deficiência auditiva, sendo parte totalmente surda e em ambos os ouvidos. Então, ressalta-se, a partir daí, a necessidade de implementar a acessibilidade a conteúdos digitais disponíveis na internet, de forma a atender melhor a comunidade surda brasileira. Nesse sentido, o nosso trabalho tem como objeto apresentar os elementos legais que amparam as ações de acessibilidade para surdos em ambientes digitais disponíveis na internet, né? De forma a garantir melhores condições de acessibilidade aos conteúdos digitais dispostos à comunidade surda. Nesse sentido, o marco teórico utilizado foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira número 13.146, de 2015. Em seu artigo 3º, inciso 1º, a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz o conceito de acessibilidade, né? Que é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado e de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Em relação a esse tema, o consórcio W3C, ele vai definir a acessibilidade na web como a condição de alcance, percepção, interação e entendimento em igualdade de oportunidade
com segurança e autonomia em sítios e serviços disponíveis na web por qualquer indivíduo, independentemente de suas capacidades, em qualquer local e em qualquer ambiente físico ou computacional, e a partir de qualquer dispositivo de acesso. Sobre os materiais e métodos adotados, a pesquisa é uma pesquisa qualitativa, ela busca o entendimento de modelo de sistema de informação acessível sem o uso de indicadores quantitativos. Para a coleta dos dados, utilizou-se uma pesquisa documental que foi utilizado aí por meio da Rede de Informação Legislativa e Judiciária, a ELEX-ML. Essa rede de informação legislativa e judiciária, ela trata de uma iniciativa do governo brasileiro, e a busca nesse sistema teve como argumento o termo acessibilidade, que permite uma pesquisa mais ampla em face de outros termos que poderiam ser utilizados, como, por exemplo, o termo surdo, que, de certa forma, foi mais limitado na busca. Então, a demarcação temporal desse trabalho, ele se deu até agosto de 2022, considerando a dinamicidade das modificações legislativas constantes que acontecem em relação às normativas. Então, como resultados, nós tivemos, em relação a três aspectos diferentes. O primeiro, em relação aos contornos da acessibilidade para pessoas surdas no âmbito da ciência da informação, e, de maneira geral, se constatou que, no âmbito da ciência da informação, reconhece-se a necessidade de diálogo com a comunicação de indivíduos surdos, justamente para quê? Para buscar ampliar esses recursos de acessibilidade das unidades de informação, em face das limitações encontradas, com base nos trabalhos publicados, levantados sobre o tema, e também a capacitação dos profissionais de informação em Libras, como forma de favorecer a inclusão aí de pessoas surdas. Em relação à adesão das normativas sobre acessibilidade digital à realidade, inicialmente, antes de falar dos aspectos mais relacionados à adesão dessas normativas, é possível tornar claro o conceito do que se entende por acessibilidade digital, e dizer que a acessibilidade digital está relacionada à proposta de construção de ambientes informacionais digitais mais inclusivos. Então, nesse sentido, vai-se aí relacionar as condutas observadas na sociedade e o estímulo criado pelo direito, que vai considerar dois fatores em relação a essa adesão normativa. O primeiro, o comportamento da coletividade, em função das normas jurídicas e de sua produção, a forma como é aceita essas normas jurídicas quando elaboradas e aprovadas, e a adesão de sua aplicabilidade ou sua aplicação à sociedade, a forma como a sociedade adere a essas normativas, e em relação às questões que envolvem a acessibilidade de uma forma geral, tem se visto muitas normativas em relação a essas questões, que é o que a gente vai discutir em relação à coleta do LEX-ML. Então, ainda tratando de acessibilidade digital, retoma todo um processo evolutivo das normas internacionais. Nesse sentido, a gente vai ter, em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 1º esclarece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e que devem agir uns para com os outros com o espírito de fraternidade. A Convenção da Guatemala, que é a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência, ela vai dizer que todas as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais, assim como a Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção ela foi promulgada pelo Decreto 6.949 de 2009, e, por último, o Tratado de Marrakech, que tem como objetivo aí facilitar o acesso a obras públicas às pessoas, nesse caso, às pessoas cegas, com deficiência visual, ou que se enquadram aí dentro de outras dificuldades para acesso a texto impresso.
Para além disso, no âmbito nacional, a gente tem também todo o processo histórico das constituições, pelas quais, desde 1934, a de 1934, a de 1937, a de 1946, tem tratado das questões relacionadas às pessoas com deficiências, mas a Constituição de 1988, em seu artigo 3º, ele reforça todas essas questões quando traz a questão da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem que haja nenhuma desigualdade entre todas as pessoas. E em relação à análise do amparo legal sobre a acessibilidade digital para surdos, apresenta um recorte sobre as normas federais que tratam a acessibilidade digital através de tecnologias assistivas. Então, aqui é importante dizer que a nossa pesquisa, ela utilizou-se do termo acessibilidade, não é? Como eu já falei, em detrimento de outros termos, em face da amplitude que o termo nos apresenta resultados, e em face disso, é possível dizer que nós tivemos 461 referências legislativas, normas legislativas, como registros gerais encontrados, sendo desses 461, 145 leis, 282 decretos, e com a maioria dessas normativas em legislação municipal, com 334 registros. Então, desses registros, nós filtramos os registros federais. E esses registros federais foram encontrados 32 registros, distribuídos entre lei, decretos, medidas provisórias, resoluções, recomendação e resolução autorizativa. Então, em relação às leis, das 9 leis... Tudo bem. Das nove leis encontradas, 5 satisfazem a busca pelo termo acessibilidade. Acessibilidade digital. E, em relação à acessibilidade, a gente pode perceber também que, dentro dessa perspectiva da acessibilidade, nós podemos observar as questões das tecnologias assistivas, né? Então, 5 leis satisfizeram a nossa busca sobre acessibilidade. São as leis que estão aí descritas, com destaque para a lei que trata especificamente do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, de 2015. Dos 15 decretos encontrados, 4 satisfazem a busca por acessibilidade. Estão aí alguns decretos, alguns deles regulamentam as leis dessas encontradas anteriormente. Foram, das 3 medidas provisórias, 2 satisfizeram, né? A medida provisória, que foi convertida a 1025 de 2020, que foi convertida na Lei 14.159 de 2021, e a medida provisória 917 de 2019, que foi convertida na Lei 14.009 de 2020. Nós tivemos 3 resoluções, apenas uma e dessas resoluções, apenas uma satisfaz, que é a resolução da Câmara dos Deputados número 19 de 2016. Nós tivemos uma recomendação, e essa recomendação satisfaz, que é a recomendação número 27, de 16 de dezembro de 2009, que foi atualizada pela recomendação número 48 de 2014. E nós tivemos uma resolução autorizativa, e essa resolução autorizativa, ela não atendeu ao critério da acessibilidade. Então, com base nisso, a gente conclui que as relações, com relação aos estudos da CI, né, exige um maior diálogo para o entendimento das necessidades específicas e a identidade dos surdos, e o termo acessibilidade, ele abre possibilidades para uma pesquisa mais ampla do que propriamente a utilização de outros termos como surdo, limitando a 6 registros que correspondem à lei federal, e também pôde-se observar a existência de 52 decretos voltados a temas variados, não apenas relacionados ao conteúdo digital ou tecnologias assistivas, mas que podem abrangê-los.
Então, na busca realizada pelo termo acessibilidade, observando-se a normativa que especificamente tratam da implementação de tecnologias assistivas, de forma geral, torna-se imprescindível a implementação de acessibilidade a conteúdos digitais disponíveis na internet, com o uso de Libras, de forma a ampliar o atendimento à comunidade surda brasileira. Com isso, eu encerro a minha apresentação e fico à disposição para o final das apresentações, para esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigada, Rosilene. Maravilhosa sua apresentação. Agora, vamos a continuar com a próxima apresentação, né? E no final vamos a discutir um pouco sobre todos os recursos que você nos mostrou hoje, né? Agora vamos a assistir à apresentação intitulada Políticas de Preservação Digital, mapeamento dos aspectos legais em Brasil e Moçambique. Os autores são Cecília Preciosa e Gildo Macier, da Unesp. Então, a palavra com vocês. Bom, saudações, boa tarde a todos, bom dia, dependendo do local onde se encontram. Eu sou Gildo, conforme foi anunciado antes, e conjuntamente com a Cecília, passo a apresentar o nosso trabalho com o tema Políticas de Preservação Digital, mapeamento dos aspectos legais em Brasil e Moçambique. Em jeito de introdução, nós temos aqui a referir que, com o avanço das TICs, obviamente surgem novas demandas, tendo em conta as questões da produção, do tratamento, do armazenamento, a disseminação também da informação. Então, com essas mudanças que surgem, obviamente surgem muitas vantagens, mas também surgem muitos desafios e incertezas. Tais incertezas residem na questão da segurança, da confiabilidade da informação, a integridade, que é crucial, a autenticidade, os custos operacionais, tendo em conta que aqui a infraestrutura tecnológica precisa ser de outra dimensão, né? Temos também o desafio da obsolescência, né, dos instrumentos tecnológicos que são usados, a questão do acesso e ainda a preservação, principalmente das informações de valor secundário, que é aquela informação que concorre para a constituição da memória institucional, assim como da memória coletiva. Para lidar com todos esses desafios que atrás já rolamos, entendemos que é indispensável a elaboração e implementação de uma política de preservação digital. Entende-se, a partir dos vários autores que consultamos, que a política de preservação digital é o caminho para a redução de incerteza, sobretudo para a perenidade do acesso à informação, que obviamente de per si, num contexto incerto, assim como não, apoia a tomada de decisão, quer a nível individual, quer a nível institucional, assim como a nível governamental. Como objetivo do nosso trabalho, focamos-nos aqui num mapeamento que recai sobre a principal legislação sobre a preservação digital, para dar a conhecer o estado da arte, primeiro, né, para dar a conhecer o estado da arte das políticas de preservação digital em Brasil e Moçambique, com o propósito de suscitar mais ações institucionais, governamentais, assim como aprofundar o debate acadêmico sobre este assunto. O nosso trabalho enquadra-se na abordagem qualitativa, né, do tipo exploratória, e para a nossa recolha de dados, trabalhamos aqui com a pesquisa bibliográfica, assim como a pesquisa documental. Fizemos também uma espécie de observação e, no fim, para compor o texto final, trabalhamos com o método de análise de conteúdo. Apresentamos aí um pequeno recorte, né, da evolução histórica da preservação digital, salientando que os primeiros programas de preservação digital têm início a partir dos anos 60, isso na abordagem de Ferreira, né? E nesta altura usaram-se esses programas para a preservação de espécies bibliográficas ameaçadas de extinção, né?
Temos os anos 80, quando emerge a técnica da digitalização, e, na verdade, neste período usava-se mais a questão dos microfilmes. Temos ainda os anos 90, quando, com a expansão da rede de computadores, passou a haver maior difusão e acesso à informação, e é neste período onde situamos também a sociedade da informação, e todos nós sabemos dos elementos que caracterizam a sociedade da informação. Aqui é necessária maior disponibilidade da informação. Com isso, salientamos que a preservação digital é um processo de gestão organizacional que abrange várias atividades necessárias para garantir que um objeto digital possa ser acessado, recuperado e utilizado no futuro. É importante sublinhar essa questão da utilização no futuro, tendo em conta a associação àqueles desafios que atrás arrolamos. Isso a partir das TIC existentes na época e com garantias de autenticidade. É fundamental que os objetos digitais sejam mantidos íntegros e autênticos. Salientamos também que a preservação digital está inserida em um contexto de inter-relação com as TIC e com a cultura organizacional. Envolve ainda diversos profissionais, né? Assim como envolve questões técnicas, culturais, legais, econômicas e administrativas. Sobre a política de preservação digital, temos aqui a informar que este é um documento que define as diretrizes e objetivos de uma instituição para a implementação de um programa de preservação digital. Salientar que é praticamente impossível proceder-se com a preservação digital sem que exista este instrumento, pois a diretriz é encontrada aqui. Portanto, esse instrumento serve de guia para a organização e para as equipes de trabalho, por isso precisa ser adequada, né, ao longo do tempo, de acordo com as mudanças no contexto. Então, no processo da concepção das políticas de preservação digital, para além de definir claramente o objeto, o escopo do trabalho a ser preservado, é necessário garantir a existência de um corpo de profissionais multidisciplinar. E é necessário que se tenha também em conta as questões organizacionais, técnicas, assim como legais. E sobre os aspectos legais da preservação digital, é preciso referir que esses referem-se à legislação nacional, assim como à legislação internacional, elementos que regem os direitos autorais e referem-se também às questões legais no âmbito institucional, cuja finalidade é garantir a legalidade dos fluxos, processos e atividades da preservação digital e garantir os direitos do produtor do objeto digital. É preciso salientar que há ainda muita discussão em torno deste assunto, dos direitos autorais, por exemplo, pois para as bibliotecas não há aqui muito problema, uma questão já consolidada, mas para os objetos digitais arquivísticos há ainda muita discussão em volta desta questão. Então, eu vou dar agora a palavra à Cecília para dar continuidade. Obrigada, Gildo. Continuidade a nossa apresentação. É um momento de focar nos aspectos legais que nós fizemos no levantamento, tanto no Brasil como em Moçambique. É importante dizer logo de início que estes dois países partilham diversos aspectos, né? Desde um passado colonial comum e daí a língua oficial dos dois países, eles cooperam em várias áreas, mas também, e porque não são países isolados, estes dois países sentem e se ressentem desse avanço das tecnologias e daí da questão da preservação digital. Começando pelo Brasil, o primeiro dispositivo legal que temos a apontar é mesmo a Constituição da República Federativa do Brasil. Esta Constituição assegura o direito à informação, à proteção dos documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, e nós observamos que em fevereiro
de 2022, deste ano, foi introduzida à Constituição uma emenda de forma a incluir a proteção de dados pessoais na Constituição da República como direitos fundamentais e a fixar, assim, a competência privativa da União para legislar sobre a proteção e tratamento de dados pessoais. Percebemos aqui que temos na Constituição da República Federativa do Brasil as bases para aquilo que é a política de preservação digital. Nós fizemos um levantamento, digamos que exaustivo. Dessa forma, vou destacar alguns instrumentos legais no contexto brasileiro. Um deles é mesmo a Lei número 8.159, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Esta lei aponta que é dever do poder público a gestão de documentos e também a sua proteção. Outra lei que merece destaque é a lei que regula o acesso à informação, a Lei de Acesso à Informação do Brasil, e nós sabemos que a questão do acesso à informação é o fim, digamos, último da própria política de preservação digital e, portanto, é uma lei que merece destaque nesse levantamento. Junto desta lei, temos a lei número 12.682, a lei 13.709 e a lei 13.853, que são também conexas à política de preservação digital, e esta última ligada especialmente à proteção de dados pessoais. No contexto moçambicano, também vamos indicar, logo de início, a Constituição da República de Moçambique, revista em 2018, e também já avança as bases da política de preservação digital ligadas ao acesso à informação, à proteção de dados pessoais e também ao direito do autor. E como no Brasil, também podemos destacar em Moçambique a Lei de Direito à Informação, que é conexa e, portanto, regula o exercício de direito à informação e, como estamos a ver, é o fim da política de preservação digital. Um outro instrumento que merece destaque aqui é o regime jurídico do depósito legal, instaurado pelo Decreto número 8/2015, que abrange não somente obras impressas, mas também publicações eletrônicas. Chegados até aqui, o que nós podemos indicar como considerações finais é que a preservação digital, para além de observar elementos organizacionais, tecnológicos, também observa aspectos legais. E esses aspectos legais envolvem todo o quadro jurídico, seja institucional, nacional ou internacional, e o não cumprimento desses elementos pode levar a situações de incerteza, de equívocos ou mesmo violações. Portanto, olhando para o contexto moçambicano, o contexto brasileiro, identificamos normas à volta da preservação digital, mas não necessariamente uma norma específica de preservação digital. Mas achamos que, olhando, por exemplo, para a lei e para a Lei de Direito à Informação em Moçambique, temos aí elementos-chave para se pensar numa política nacional de preservação digital nos dois contextos, já entendendo que o acesso à informação é mesmo o objetivo desta política. Dito isto, agradecemos pela vossa atenção e estamos ao vosso dispor para responder a quaisquer questões. Obrigada. Muito obrigada, Cecília. Muito obrigado, Gildo. Super interessante o que vocês apresentam aqui nesse estudo comparativo entre Brasil e Moçambique. Vamos a ter várias perguntas para vocês e, por enquanto, vamos a dar a voz para nosso último grupo, sim, que vai apresentar o trabalho titulado Debates sobre a restrição ao acesso às informações pessoais na legislação brasileira, entre 1986 e 1991.
apresentam para os autores são Márcia Moraes e Maria Vicelo da Unesp, perdão, Maria Moraes e Maria Vicelo, ambas da Unesp. Então, podem começar sua apresentação. Bom dia, obrigada. Eu agradeço a oportunidade por apresentar esse trabalho no encontro do EDSIC. Essa pesquisa, ela foi redigida junto com a minha orientadora, a professora Maria Leandra Bizelo, né, e trata, né, como o nome diz, aí, dos debates sobre a restrição ao acesso às informações pessoais na legislação brasileira, entre 1986 e 1991. E a gente tem como panorama, nesse sentido, bem, começamos aqui a partir, né, pensando na década de 60, 1960, como países, principalmente na América e na Europa, passaram a implementar leis de acesso à informação, né? Então, cito a lei de acesso à liberdade de informação dos Estados Unidos, que é de 1966, né? O mundo, na verdade, recém-saída e finalizada a Segunda Guerra Mundial, né? E terminado, ali encerrado o governo da Alemanha nazista, então expressaram uma vontade muito grande de rever esses arquivos, né, de regimes totalitários. Então, uma discussão se tornava grande sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, né, como órgãos. Em 1945 foi criada a ONU, 3 anos depois foi criado o Conselho Internacional de Arquivos. Então, essa discussão da informação, ela estava muito em pauta e era algo muito crescente, né. O próprio Conselho Internacional de Arquivos, ele realizou congressos, né, onde se discutiu principalmente o acesso aos arquivos, né. A gente cita o Congresso de 1966, ano justamente da Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos, né, inclusive, e um outro congresso de 1980, que discutiram o acesso aos arquivos, né, para pesquisadores, enfim, somente para pesquisadores acadêmicos, mas a discussão em torno do acesso aos arquivos. Outras reuniões do ICA discutiram também, mas esses congressos são importantes de se destacar. No Brasil, nesse período aí, a gente tinha a finalização da ditadura militar, em 1985, né, a ditadura de 21 anos, que se iniciou lá em 1964, e com isso, finalizada a ditadura militar, que, né, foi uma abertura lenta, gradual e segura, né, e com controle aí dos militares, de qualquer forma, né, os historiadores apontam isso, há um certo consenso sobre isso. Enfim, e no final da ditadura, na abertura, na volta à democracia, a sociedade civil, né, parte da sociedade civil, pedia o acesso às informações, aos documentos, principalmente de órgãos da repressão, né, do governo militar, como do Serviço Nacional de Informações, o SNI. Foi um órgão criado em 74, que era para controlar, enfim, ter as informações, né, dos cidadãos brasileiros aí, que supostamente estavam agindo, né, eram oposição ao governo militar. Então, era um órgão de informação e contra-informação e reunia uma quantidade muito grande de informações desses cidadãos, né, dos grupos e cidadãos brasileiros. E, justamente, como houve essa vontade, né, e a gente verificou essa discussão na imprensa, a discussão sobre o acesso a esses órgãos de repressão, aos arquivos desses órgãos de repressão, né. O próprio ministro da Justiça, na época, Fernando Lira, ele já formou um grupo de trabalho para discutir, estudar a produção de leis, né, revisar leis, na verdade, revisar desde a Lei de Segurança Nacional e construir outras leis, né, leis de imprensa, a Lei de Acesso à Informação, e o que ele chamou, né, esse pacote de leis, ele deveria remover o entulho do autoritarismo. Segundo Fernando Lira, esse termo foi cunhado por ele e a imprensa adotou. Então, é muito recorrente na imprensa, na época, ver esse termo sendo utilizado, né, que era necessário remover o entulho do autoritarismo, né, através justamente dessas leis, né, novas leis serviriam para isso. E, portanto, em
em 1986, foi elaborado um anteprojeto, né, uma proposta de lei de acesso à informação e proteção da vida privada. Esse é o nosso panorama. Então, o nosso objetivo foi entender por quais motivos aquele anteprojeto de lei criado ali em 1986, ele não chegou a tramitar no Congresso, né? Foi discutido pela sociedade, foi discutido pela imprensa, e foi proposto por pessoas que estavam no governo, no primeiro escalão do governo, pelo próprio Ministério da Justiça, mas não chegou a tramitar. Então, a gente queria entender por que isso aconteceu, né? Por que não foi para frente naquele período. E porque entendendo que essa compreensão, esse aprofundamento vai contribuir, na verdade, né, para esclarecer e para entender melhor as determinações que foram ali produzidas, né, que saíram na Constituição Federal promulgada em 1988 e na Lei de Arquivos, né, a Lei 8.159 de 1991, e no que se refere, né, tanto a Constituição como essa lei, a Lei de Arquivo, em relação ao acesso às informações pessoais, tá? Enfim, que a gente vai discorrer um pouquinho aqui nos próximos slides. Outros objetivos: identificar os sujeitos e grupos que se colocaram contra a tramitação desse anteprojeto da Lei de Acesso à Informação naquele período, e também, por sua vez, né, identificar quais sujeitos e grupos se mostravam favoráveis, né, e defendiam a tramitação e aprovação de uma Lei de Acesso à Informação já em 1986. Tá? A nossa metodologia, ela foi de âmbito, né, investigação exploratória, uma análise quantitativa, descritiva e documental. Então, como fonte primária, nós utilizamos matérias jornalísticas, né, que foram publicadas em alguns órgãos de imprensa entre 1984 e 1991, como o Jornal do Brasil, Correio Brasiliense e do Estado de São Paulo, né. E também o arquivo do Serviço Nacional de Informações, que está hoje no Arquivo Nacional. O Serviço Nacional de Informações, eles recolhiam também essas matérias publicadas na imprensa, né, que interessavam a eles. Então, eles também têm lá dossiês com recortes de vários desses jornais aí, lá no arquivo deles, né, e hoje está disponível no Arquivo Nacional pela página, né, Memórias Reveladas, é possível ter acesso. Nosso referencial teórico, importante, né, que a gente destaca aqui, é uma bibliografia do período lá, né, década de 70, 80, do século passado, Michel Duchamp e Alfred Wagner, que discutiam já naquele período a necessidade de ampliação do acesso, né, quer dizer, os congressos, claro, do ICA estavam discutindo isso, mas também esses autores também discutiram isso, também publicaram importantes estudos, e eles tinham uma defesa, né, iam para a linha da defesa e da ampliação do acesso aos arquivos para a sociedade, enxergando como aspecto importante para a democracia, né, que em governos democráticos havia maior acesso, e que, para fortalecer esses regimes democráticos, era necessário realmente consolidar e fortalecer esse acesso aos arquivos, né. E aqui no Brasil, a gente vem para Georgette Medley Rodrigues, que tem feito discussões importantes em relação ao acesso aos arquivos e à informação no Brasil, né, entendendo como o Brasil ainda, mesmo, né, após o final da ditadura, com outros decretos e leis que foram surgindo em relação ao acesso, mesmo assim, continuava a privilegiar e possibilitar uma classificação de sigilo aos documentos. Bem, como considerações parciais, é possível indicar alguns aspectos interessantes, né, que em meados de 1980, os artigos nesse anteprojeto dessa Lei de Acesso à Informação, né, os artigos que tratavam da proteção da privacidade do indivíduo, eles buscavam, na verdade, proteger o cidadão de um possível abuso por parte do Estado, né. Então, esse era o principal foco, inclusive a imprensa discutia um pouco isso também, né, quer dizer, era preciso proteger o cidadão do possível abuso do Estado, né, em recolher as informações das pessoas ali, e como essas informações seriam usadas. Então, a principal preocupação, e que saiu justamente nesse projeto de lei, era esse,
né? E em um outro aspecto, realmente, o acesso dessa informação por terceiros, mas esse não era o aspecto principal de preocupação. Realmente, a preocupação maior, no país recém-saído da ditadura, era evitar que o abuso voltasse a acontecer por parte do Estado, né? Isso é bem interessante notar nesse anteprojeto. Bem, o que a gente percebeu, né, toda a discussão... 5 minutos. Obrigada. No debate sobre os artigos aí da Lei de Acesso à Informação, artigo que, inclusive, a Lei de Acesso à Informação, este projeto, ele chegou a ser publicado no Correio Brasiliense, tinha 38 artigos, né, enfim, que foram discutidos pela sociedade no período. E a gente percebeu que as Forças Armadas, que estava bem presente ainda no governo, né, no governo do presidente José Sarney, que passou a presidir o governo, né, o presidente Tancredo Neves eleito, ele faleceu antes de tomar posse, e o vice, o José Sarney, tomou posse, né. Então, José Sarney, ele trabalhou com Fernando Lira tinha sido indicado pelo Tancredo Neves, e consegue permanecer um pouco no governo, né, no Ministério da Justiça, mas entra em atrito com José Sarney. José Sarney tende a concordar com a comunidade de informação, que é a comunidade de informação, aquela formada por militares que orquestraram, né, e arregimentaram todo esse sistema de informação do governo militar, e estavam muito presentes ainda nesse cenário, aí nos anos de 85, 86, 87. Então, o José Sarney teve ali um acordo, né, concordou com esses militares, e pediu para Saulo Ramos, que era um jurista, né, fazia parte do governo, ele era consultor-geral do governo, que emitisse um parecer sobre essas solicitações de acesso à informação do arquivo do SNI. O Saulo Ramos se mostrou contra, né, no parecer, falou que a legislação já cobria o resguardo desses documentos, o fechamento desse arquivo, que o arquivo só seria de acesso ao próprio SNI e ao governo, né, à presidência. Então, o Saulo Ramos expressou essa concordância de que não devia dar acesso à população, e o presidente José Sarney concordou. Então, realmente, o arquivo não foi aberto, né, naquele momento, e continuou fechado. Tá? Então, a gente consegue ver quais eram as pessoas ali, né, e os grupos que foram contrários à abertura do arquivo e que quiseram encerrar a questão do acesso ao arquivo do SNI e de outros órgãos de repressão naquele momento. Tá? E impossibilitaram realmente o acesso. Bem, esses mesmos sujeitos, né, quer dizer, a comunidade de informações do presidente Sarney, apoiaram a definição também do habeas data, que foi o que saiu na Constituição Federal de 1988, que as pessoas, o cidadão poderia ter acesso à informação que constasse sobre ele nos arquivos do governo, através da emissão de habeas data, né. Então, isso foi discutido pela Comissão de Constituição, já em 86 já tinha uma definição nesse sentido, tá? E foi o que realmente saiu na Constituição, né, que a informação se daria por meio de habeas data, também a Constituição prevê a certidão, então as pessoas não teriam acesso direto ao documento do arquivo, elas teriam ali um filtro, né, o representante, o servidor público que possibilitaria essa informação através de certidão ou do habeas data, aí no caso da informação pessoal, né. Mas a gente observa também na sociedade, naquele período, uma presença persistente, né, de pressão exercida por sujeitos e grupos, para que o acesso fosse concedido, né, mas também é uma pressão contrária, né, uma força contrária, não querendo dar acesso a esses arquivos também, tá? E com a publicação da Lei de Arquivos, né, a Lei 8.159, que mencionou ali que para acesso às informações que se referissem à honra e à privacidade das pessoas, esses documentos tinham um fechamento durante 100 anos, né, a partir da produção do documento, um prazo bem longo, 100 anos. Então, alguns grupos da sociedade, obrigada, com historiadores, não estavam contentes com isso e expressaram descontentamento, né, como arquivistas também expressaram descontentamento, mas isso também foi noticiado na imprensa. Mas aí, a partir da Constituição, também a discussão se tornou um pouco menor através da imprensa, né, sobre essas questões. Não pararam completamente, mas se tornaram um pouco menor. A pesquisa ainda continua, eu vou encerrar aqui, e obrigada pela atenção de vocês, e
a gente ainda está dando continuidade à pesquisa. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Excelente todas as apresentações nessa sala, né? E como cada um de vocês traz uma contribuição interessante sobre as políticas governamentais e institucionais de informação em contexto de incerteza. Como foi na primeira fala do grupo que falou sobre a sustentabilidade da informação em saúde e a importância da garantia ao acesso universal ao serviço de saúde e como tem essa interação, né? Essa interdisciplinaridade entre o que é a educação, a informação e a saúde. Como vocês conseguiram trazer essas informações tão interessantes enquanto à saúde reprodutiva da mulher. E, seguidamente, como nesse mesmo eixo que o centro do estudo dessa sala aqui, como depois apresentaram para nós, vocês, os elementos de amparo legal sobre a acessibilidade digital para os surdos no Brasil, trazendo dados interessantes enquanto que tem uma população de mais de 9 milhões de surdos aqui no Brasil, todo esse percurso também elaborado que fizeram da legislação, um marco jurídico que sustenta esse acesso a informações, como também permite que nós, como profissionais da informação, repensemos nossas malhas curriculares, nossa preparação também para poder dar acesso aos usuários que têm essa condição e apresentar, inclusive, achei fantástico como vocês apresentaram esse marco legislativo internacional, trazendo desde artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de outros países, né? Então, também tem sido muito interessante esse estudo comparativo que tanto Cecília quanto Gildo traz, mostrando aqui para nós, enquanto à preservação digital, e esse mapeamento dos aspectos legais, comparando o tema tanto no Brasil quanto no Moçambique, e quão é importante também trabalhar nesse negócio de a preservação dos dados pessoais das pessoas, como é necessário fazer essa política de preservação digital, né? Como bem falava a Gilda no início. E achei também super fantástico como, no final, as Marias nos apresentaram esse debate sobre a restrição ao acesso às informações pessoais na legislação brasileira, né? Porque nos apresenta como nesse contexto, você saindo do período da ditadura, fazendo essa revisão tão interessante nessas fontes de informação, e quanto é importante, quizás as restrições, as dificuldades que naquele momento as pessoas tinham para ter acesso às informações públicas, e como vocês também apresentaram aí, o importante que é a privacidade dos dados individuais e pessoais de cada uma das pessoas, né? Muito grata de ter a oportunidade dessas falas, e aqui temos várias perguntas para vocês, que Tamires vai começar a iniciar, e bom, que comece o debate, né? Tamires, você tem a palavra. Oi, pessoal, gostei muito de conhecer o trabalho de cada um de vocês. Bom, aqui no chat a gente não vai ter perguntas, mas eu elaborei uma pergunta para cada apresentação, porque eu sou bem curiosa, e aí eu fui anotando aqui o que foi me passando pela cabeça, e aí a gente pode ir conversando aqui e usufruir esses 30 minutos, né, de debate. Bom, para a primeira apresentação, que é da doutora Nelma e do mestre Genilson, bom, eu gostaria de saber se eu não me perdi pelo meio e engoli essa informação. Eu gostaria de saber se não foi identificado o trabalho de prevenção para as mulheres, porque o objetivo era saber da informação que é passada em questão de saúde para essas mulheres, né? E eu ouvi falar de gestação, né, neonatal, mas eu não vi falar sobre preservação, né, prevenção, tanto de doenças quanto de uma possível gravidez não desejada. E aí vocês coletaram essas informações ou vocês também fizeram um recorte, acharam melhor não trabalhar esse ponto?
E se vocês pretendem levar adiante a pesquisa para saber se essas pessoas que são o público-alvo dessa informação, como elas se sentem tendo acesso a essa informação? Quando chega para elas é útil? Elas compreendem o que elas leem? Elas conseguem aplicar? Vocês pretendem levar isso adiante? Como que vocês estão pensando em fazer? Bom, Tamires e demais, né? O Genilson está aqui, que ele iria falar mais sobre a questão da advocacia e a sustentabilidade. Mas com relação à pesquisa, não é repassado essa questão da prevenção. É isso que a gente percebe, né? Existe, como a gente detectou, né, uma cartilha de orientação ali no Hospital Universitário da UFAL, e dentro desses grupos que são formados no Hospital Universitário da UFSC, né, bem direcionados já a gestantes de alto risco. Então, ali são grupos que são orientados, talvez sim, né? Eu não pude fazer parte desse grupo, eu não era uma gestante de alto risco, né? E da continuidade da pesquisa, aí a gente vai ter que ver depois, porque a gente já encerrou essa primeira parte que a gente fez a proposta, né, de detectar quais seriam as tecnologias utilizadas para o repasse dessas informações, conforme está ali na meta 3.7. Então, nós já terminamos com essa parte. Talvez, quem sabe, a gente possa se aprofundar aí dentro desse processo. Genilson, você tem alguma coisa para falar, Genilson, sobre o assunto? Então, bom dia. Falando pela primeira vez. Então, a gente realizou esse trabalho junto com a professora Nelma, que é do grupo de pesquisa em gestão de sustentabilidade e informação aqui do PGCim da UFSC, onde a gente vem trabalhando diretamente sobre essa questão de sustentabilidade informacional, né? Então, o que a Tamires colocou é um ponto interessante, porque é algo que tem alguma deficiência nesse trabalho, né? Porque é passado informações, porém, existe algumas deficiências, como tu bem mesmo questionou, indagou sobre a questão da prevenção, né? E é uma coisa que, com certeza, ainda teremos continuidade junto com a professora Nelma, que está fazendo aí o pós-doc, né, no programa e faz parte do grupo de pesquisa. Como ela bem colocou, a primeira parte era esse diagnóstico, né? Conhecer toda essa parte informacional realizada dentro dos centros de saúde, né? Tanto em Alagoas, como também aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis, né? Mas o nosso trabalho em si, ele vem aí trabalhando em cima da sustentabilidade informacional, que acaba, então, encontrando, diagnosticando, como tu bem colocando, essa parte de deficiência da parte de prevenção, que também é muito importante, né? Então, só para um pouquinho, se eu tiver um tempinho, só para poder explicar um pouquinho melhor sobre a questão da sustentabilidade informacional e também do advocacy, então, que a gente traz, né, especificamente aí para a área da informação em saúde, mas a gente pode visualizar tanto esse trabalho de advocacy, tanto o trabalho de sustentabilidade informacional, em todos os trabalhos que foram apresentados aqui hoje de manhã, né? Então, só para poder entender, o advocacy é um programa que vem sendo apresentado desde 2016 pela IFLA, né, nossa Federação Internacional, que é um trabalho em conjunto com as Nações Unidas, que é o trabalho do quê? De mobilizar, de sensibilizar e conscientizar as pessoas da importância da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a IFLA traz esse contexto, né, esse compromisso para a área da biblioteconomia e, consequentemente, também para a ciência da informação. Então, todo o trabalho informacional, todo o trabalho de conscientização, como também todo o trabalho científico da área da ciência da informação, somos, então, convidados a alinhar as nossas pesquisas, os nossos trabalhos, principalmente voltados para questões socioeconômicas e ambientais, que têm a ligação com o desenvolvimento sustentável, e que, se a gente for analisar aqui, né, o trabalho aqui de acessibilidade, o trabalho de preservação digital, o trabalho de acesso à informação pública, como foi bem apresentado pelos colegas, todos têm ligação direta ou indiretamente, ou transversalmente,
com a área do desenvolvimento sustentável, né? Então, o Advoca é mais isso, é trazer essa sensibilização e principalmente a mobilização, né? E trazendo isso para a informação de saúde, a gente vê o quão é importante e o quanto que ainda tem de deficiências, né, que precisam ser repensadas, que precisam ser questionadas para melhorar a informação, né, que é algo que é muito importante, o que traz aí toda essa parte aí de prevenção, todo o trabalho de diagnóstico, todo o trabalho aí de saúde pública, que é muito importante. Então, o trabalho da professora Nelma aí é importantíssimo, é um belo exemplo de como a ciência da informação, como a biblioteconomia pode auxiliar aí para objetivos globais de desenvolvimento sustentável, principalmente voltados aí para o acesso à informação. Muito obrigada, Nelma, pela resposta. Muito obrigada pela resposta, Genilson. Eu gosto muito de vislumbrar as pesquisas, sabe? Então, por isso eu perguntei da continuidade. Porque eu gosto de ver as etapas, a crescente, né? E como vocês estão trabalhando com essa questão da informação em si, então é muito legal falar sobre essa questão da conscientização. E aí a professora Nelma ela disse que se colocou enquanto mulher para, né, para ver a pesquisa, e eu me coloquei enquanto mulher ouvinte dessa pesquisa e fiquei pensando, né? Mas e a mulher que não quer ser mãe? Ela recebe um informativo falando de como se prevenir para não ser mãe? E a garota de 14 anos que está iniciando a vida ali, ela recebe informativo sobre isso? Por isso eu trouxe essa questão da continuidade e tudo. E eu agradeço muito as respostas de vocês, extremamente esclarecedoras. Obrigada, Thaís. Só um ponto. O único local que eu vi algo nesse sentido foi no posto de saúde da Trindade, em Florianópolis. Tinha um cartaz falando, e aí está no artigo completo do EDSIC, falando assim que da questão legal de que você não engravidar. Tinha um cartaz, né? Nessa unidade de saúde foi onde eu encontrei mais informações assim expostas, no sentido não da prevenção, mas até para outros cidadãos que Uma hoje fazem parte. conscientização mesmo, né? Tinha, por exemplo, a questão da orientação para HIV, orientação para o pessoal transexual, orientação, né, onde teria um ambiente. Então, assim, onde eu encontrei mais informações no sentido da disponibilidade dessas informações para esse público em geral, por meio de cartaz. Então, é isso que a gente fala. A tecnologia em si, ela não se percebe, porque essas informações são repassadas ainda em meio impresso, né? A tecnologia impressa da nossa área. É isso. Muito obrigada. E aí uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Mas aí eu começo a pensar que a gente faz essa leitura, né, de que não é visto uma tecnologia em si, em questões digitais, são informações mais impressas, espalhadas em formato de cartaz, mas aí também a gente pode pensar pelo lado da população, que, assim, uma boa parte da população não ingressa no mundo digital como se diz, né? Aqui agora todo mundo, nem todo mundo. E aí esse nem todo mundo, eles têm que ser acessados, né? Então também é legal ver que existe uma visão por parte dos postos de saúde, dos hospitais, de legal, pode ter um aplicativo, pode ter um site, mas vamos colocar um cartaz aqui na porta, vamos colocar um cartaz aqui na parte aqui da secretaria, de onde a gente distribui informação, para o pessoal ficar atento, né? Porque tem gente que é assim, ele lê o que ele vê, assim, mas a busca pode ser que não aconteça, mas se essa informação chega, ele vai, né, se apropriar. Bem isso mesmo, sabe, Tamires? Porque o importante é orientar, né? Passar a informação, né? E como você bem apontou, a gente pode, de alguma forma, inferir que, de uma certa forma, o cidadão ele ainda não está digitalmente tão bem instruído para poder ter acesso, né, a todos os recursos que o Ministério dispõe, né? Então, o cartaz, a cartilha, né, seja uma forma que chegue mais rápido a ele, né? Então,
é um formato ainda, talvez, precário na nossa era digital, mas ainda assim ele atinge a população de uma maneira geral, né? Exatamente, ainda assim válido, né? Ainda assim válido. Bom, eu vou fazer a minha pergunta para outra apresentação na sequência, que é a apresentação da Rosilene. Se vocês, né, outros apresentadores, quiserem fazer alguma pergunta também, quiser fazer um comentário a partir do que for sendo dialogado, vocês quiserem, né? Eu queria perguntar também, eu quero complementar, quero contar uma experiência, por favor, compartilhem, entrem aí na conversa, liga o microfone aí e fala. Tá bom? Bom, deixa eu te perguntar, Rosilene, gostei muito do trabalho, esse trabalho de levantamento, assim, de lei, de questão judicial, é sempre bem trabalhoso, né, como a palavra diz. E então a gente vê quem faz esse levantamento, eu gosto muito. E aí eu queria te perguntar, porque pelo que eu entendi, vocês encontraram mais leis gerais de acessibilidade do que leis específicas sobre a deficiência de surdez. Eu entendi certo? Isso, Pronto. Foi isso mesmo. Aí eu queria... Quer falar? Não, pode continuar. Eu queria perguntar, como que vocês veem essa ausência de lei específica? Porque eu tenho uma sensação que toda vez que algo fica geral, a pessoa sempre tem um jeitinho de se escapar ali, sabe? Mas a lei não disse isso, mas a lei não disse aquilo. E aí, quando é uma situação específica, eu acho que fica até mais fácil para que haja uma fiscalização. E aí, como vocês entendem essa ausência de leis específicas para a deficiência de surdez? Veja só, nós temos digamos assim, um aparato legislativo voltado para a questão mais genérica da pessoa com deficiência, e aí, nessa perspectiva, a gente pode perceber que dentro dessa digamos assim, desse gênero, não é? A gente vai encontrar várias leis, normas, decretos, as normativas de uma forma em geral, voltadas para questões específicas dentro dessa perspectiva da pessoa com deficiência. Né? E por isso que nos levou ao objeto desse trabalho, e a gente chegou à conclusão da necessidade de efetivamente se implementar sistemas de informação mais acessíveis, justamente pela deficiência, porque a nossa questão é mais cultural do que legal, não é? Nós temos muitas normas aí que tratam de tecnologias assistivas e que podem conduzir à aplicabilidade de uma forma mais aberta, mais ampla, né? Mas em face dessa questão cultural, né? Necessidade de assim, se verificar, por exemplo, nos eventos, nos trabalhos, na própria pesquisa científica, a possibilidade de abrir a perspectiva de trazer, por exemplo, um intérprete de Libras, né? Para que o pessoal tenha mais acesso a essas questões. Né? E, curiosamente, nessa pesquisa, nesse relato, a gente procurou fazer um contraponto em relação ao aspecto da surdez propriamente dita. Né? E na legislação específica só foram encontrados 6. Né? E aí, da mesma forma, se nós fôssemos fazer o levantamento de outros tipos, digamos assim, né? Digamos assim, como a legislação utiliza o termo pessoa com deficiência, né? A gente sabe que em alguns casos, assim, não há essa necessidade ou essa observância de utilizar o termo pessoa com deficiência, né? Uma vez que há digamos assim, interpretações distintas em relação a essa questão, a gente pode verificar que há outras vertentes que precisam ser estudadas e precisam ser observadas em relação às leis específicas que tratam das pessoas com deficiência, né? Para aplicabilidade efetiva, digamos assim, né? Então, a proposta desse trabalho foi justamente mostrar essa necessidade de que modelos de sistemas de informação acessíveis precisam cada vez mais ser construído, né, ou construídos em relação a determinadas deficiências, né, como no caso do surdo, que está sendo trabalhado no âmbito do projeto de documentos governamentais digitais acessíveis, né. Então, há essa visibilidade, a gente tem um campo muito amplo
para implementação de tecnologias assistivas, né, em face das diversas modalidades, diversos, digamos assim, tipos, né, que se enquadram aí na legislação brasileira. A legislação brasileira, ela segue as normativas internacionais, né, nós temos aí normas, acredito eu que suficientes para a aplicabilidade, né? Agora, as questões que vai divergir aí entre os tipos específicos de acessibilidade que devem ser observadas, vai depender aí da própria cultura que nós temos que construir no nosso país em relação a ampliar esse acesso. Eu não sei se Natália quer complementar alguma coisa. Se quiser, fica à vontade, Natália. Bom, só vou fazer um comentário para complementar o que a Rose falou. Com relação ao amparo legal, o Brasil está muito avançado. Nós somos signatários de diversas convenções, como a Rose mencionou, o Tratado de Marrakech foi o mais recente que nós tivemos, né, a Convenção da ONU, da pessoa com deficiência, são tratados que o Brasil é signatário e que muitos outros não são, por exemplo, né? Então, nós temos um amparo legal muito forte, muito alinhado com os objetivos de 2030, né, os objetivos sustentáveis de 2030, mas o que a gente precisa é informar a população dos seus direitos, né, que todos temos que ter acesso, todos de forma igual, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital, né? O contexto da nossa pesquisa aqui é o ambiente digital e, bom, enfim, o que a gente precisa é mudar o comportamento, falar, né, para as pessoas adquirirem o conceito de acessibilidade. É isso. E é uma coisa que a Orlede sempre conversa comigo, sobre, no papel, ser muito bonito. E olha que dado interessante, o Brasil é avançado nesse assunto. Muito. Eu não sabia disso, por exemplo, eu não tinha essa informação, eu não sabia que ele era avançado. E a gente já está tão viciado em falar do governo, falar das coisas políticas assim, mas que não faz, que não sei o quê. Não sei se alguém me falasse assim, Tamires, o que tu sabe sobre lei de acessibilidade no Brasil? Né? Então, é um dado interessante, mas aí quando parte para a conscientização da população, quando parte para aderir para o cotidiano mesmo, e uma parte que eu também acho muito difícil de estabelecer, a parte da fiscalização, quem fiscaliza a execução dessa lei, aí é que a gente dá uma desandada, né? Que a gente dá uma desequilibrada. E eu perguntei isso da lei específica porque, por exemplo, você pode entrar num site e ele se considera acessível porque ele tem alto contraste, mas aí não tem Libras, não tem uma modalidade que a pessoa possa ouvir, já que ela não pode ver, e aí você fica... O que configura acessibilidade? O que essa pessoa chama de acessibilidade, né? Então, quando as discussões... Pode falar. Não, eu ia dizer que você falou com relação ao site, o site tem que implementar uma multilinguagem dentro do site, como você falou, né? Ele tem, às vezes, considerado acessível, mais ou menos, porque a gente tem também umas ferramentas de avaliação de acessibilidade. O ponto que a acessibilidade é porque as pessoas Libras, ela é um português, na verdade não, ela é uma outra língua, então as pessoas se comunicam de uma forma diferente, tem uma referência diferente comunicacional, então por isso é importante ter ou intérprete de Libras ou a tradução de Libras. O governo federal tem um tradutor de Libras automático, que é o VLibras, então é possível a gente ver, você às vezes entra num site e vê as mãozinhas, né, no canto direito da tela geralmente fica, mas o que é? É o português traduzido em Libras. Então fica mais ou menos assim, ele funciona até certo ponto, mas é ruim. Não é o adequado para dar acessibilidade. Pronto. Durante também a apresentação de vocês, nós discutimos aqui algumas coisas e uma que chamou muito minha atenção é o fato de eu não tenho conhecimento exato se nas grades da ciência da informação tem presente a importância e a necessidade de que nós, como profissionais da área, precisamos desse conhecimento, dessa destreza,
na língua de sinais, né? Porque assim, nós vamos atender aos usuários, mas como nós podemos de verdade dar um atendimento eficiente, para acessível para essas pessoas sordas, se a gente não conhece, né, essa língua. Então, quão necessário, né, é nós incluir também essa formação do profissional como tal para garantir essa acessibilidade a esse tipo de público, né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre o que vocês acham disso, como se está cumprindo, se tem uma proposta. Gostaria de saber a opinião de vocês, né? Nós fizemos um levantamento da literatura sobre qual a preocupação, né, da ciência da informação com relação à acessibilidade para surdos. O que a gente levantou foi que a área está mais preocupada justo com o que você falou, no atendimento, né, ao usuário da biblioteca física. Aí, como o nosso trabalho era acessibilidade digital, nós fizemos, né, demos uma pincelada ali, fizemos uma sessão para fazer um diagnóstico para as pessoas que se interessarem lá pelo nosso trabalho. A gente realmente percebeu que a preocupação é ainda com o atendimento à biblioteca físico. Tem trabalhos que sugerem, como a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, reconhecido por lei, nós temos trabalhos que sugerem que isso seja incluído na formação do bibliotecário na graduação. Como forma, né, de construir uma biblioteca acessível, não necessariamente digital, né? Pronto, muito bom. Muito obrigada, Natália, Rosilene, por responderem as nossas questões. E assim, esse trabalho de vocês está muito legal. Essa parte de saber como é que anda nessa discussão no nosso meio, que bacana, muito bom. Agora eu vou me encaminhar para o terceiro grupo, da Cecília e do Gil, da terceira apresentação, para fazer uma pergunta para eles. Assim, eu acho a pesquisa da Cecília, que eu já assisti ela apresentando em um outro momento, muito legal. E a do Gildo também, porque eles trazem segurança pessoal, eles trazem questão de arquivo, eu acho muito bacana a apresentação, a pesquisa que eles estão desenvolvendo. E agora, com essa apresentação de vocês, eu achei muito bacana fazer esse levantamento Brasil e Moçambique e ver que a gente não está desamparado, né? Não é um negócio que está solto aí, não. Já tem toda uma discussão jurídica sobre isso, então a gente já tem um caminho percorrido. Agora eu queria saber da vivência de vocês, da formação de vocês foram preparados para trabalhar a preservação digital? Porque tem essa questão de, juridicamente, essa discussão já está acontecendo, mas eu me pergunto se na profissão essa discussão já chegou, se os arquivistas estão saindo preparados para a preservação digital. Até porque instituições e empresas, às vezes, não têm essa iniciativa e o arquivista pode estar trazendo essa perspectiva, né, da preservação digital. E aí eu gostaria de saber de vocês, da experiência que vocês têm na profissão, como é que vocês estão vendo aí o caminhar. Obrigada, Tamires, pela pergunta. E essa é uma reflexão que a gente já vem fazendo, né? Sobretudo em relação à preservação digital. No início deste ano, nós tivemos uma semana da ciência da informação em Moçambique e um dos convidados foi o professor Arellano, que eu acredito que vocês conhecem, o Miguel Arellano. E um dos elementos que ele destacou é como é que estão sendo formados os profissionais, né, ou futuros profissionais da biblioteconomia, da arquivística, da ciência da informação, os profissionais de informação. Como é que estão os currículos desses graduados ou mestres em matérias de preservação digital? No contexto moçambicano, o que eu posso dizer, o que nós podemos dizer, é que estão sendo dados os primeiros passos em relação à preservação digital. Há pessoal que está no DINTER agora, por exemplo, o Gildo, a Cecília estão no DINTER e cada vez mais vamos tendo contato com a preservação digital. O nosso trabalho, na verdade, que apresentamos aqui, é fruto desta formação que a gente está a ter no programa de pós-graduação da ciência da informação. E então partimos para refletir
no contexto moçambicano, claro, brasileiro também, mas como é que estamos? O que é que existe em termos, pelo menos, legais na matéria de preservação digital? E aí a gente identificou esses elementos que indicamos aqui, esses dispositivos. Em relação à parte técnica, eu penso que o Gildo vai subsidiar, mas estamos numa fase embrionária em relação a essas questões de preservação digital no contexto moçambicano. Gildo. Ok, mais uma vez, saudações. Conforme dizia Cecília, estamos, na verdade... Achei uma só. Ok. Estamos, na verdade, ainda numa fase embrionária, né? Então, por isso que trazemos esses elementos e neles todos não encontramos nada de muito consolidado quanto à preservação digital, né? Esta é uma primeira visão ligada aos aspectos técnicos, mas este nosso trabalho avança seguidamente, isso poderão ver até aí mesmo nas considerações finais do nosso texto completo. O nosso trabalho avança para lidar também ou abordar os aspectos técnicos da preservação digital. E com isso queremos abordar as instituições, porque já temos conhecimento de instituições que estão a avançar com essas iniciativas de preservação digital. No entanto, assim, de forma preliminar, acabamos encontrando situações em que instituições apenas fazem uma mera digitalização da informação e acham que estão a avançar para a preservação digital. Porém, bom, esses elementos são bem discutidos depois de se fazer uma pesquisa. Não podemos trazê-los assim à luz, né? Neste momento, porque ainda estamos com elementos preliminares, né? Mas temos todo o interesse em avançar para as questões técnicas. Em termos de existência, no nosso contexto de profissionais capazes de lidar com a preservação digital, também ainda não temos assim tantos profissionais. Quando se fala de ciência da informação em Moçambique, fala-se de nós, fala-se de alguns que se formaram. O curso de ciência da informação em Moçambique não surgiu assim há tanto tempo, surgiu em 2009, né? Então, só em 2009 que começaram a ser formados profissionais de nível superior, né, para lidar com as bibliotecas e com os arquivos, né? Então, estamos numa fase em que, por exemplo, até a própria prática da gestão de documentos tradicional ainda não está consolidada. Então, na verdade, estamos mergulhados aqui num mar de desafios, né? E com essas pesquisas achamos que vamos despertar alguns elementos aqui para a correção da situação, ou melhoria mesmo da situação. Obrigado. Eu gostaria de acrescentar, e até fruto do debate, né, que está acontecendo aqui agora, a Nelma, por exemplo, fez alusão à questão da inclusão digital. Algo que nós notamos no nosso trabalho é que se fala muitas vezes de transformação digital. E a gente fica se questionando, em termos informacionais, se não se preserva, não é? Para onde é que vão essas informações? O acesso perene à informação, como é que fica? E aí, mas como é que se vai lidar com essas ferramentas digitais se as pessoas, e quando falo das pessoas, parto mesmo dos profissionais, das pessoas coletivas, das instituições, não estão inclusas digitalmente? Como é que vão trabalhar com estes aspectos, sobretudo tecnológicos, da preservação digital? E também a própria cultura organizacional. Mesmo que se ensaie algum movimento em direção à preservação digital, ainda se encontra bastante resistência, não só por falta de materiais, mas também pela própria inclusão digital, que não sei se podemos falar dela assim como algo consolidado, mas que está ainda numa fase inicial. Obrigada. Muito bom, muito boas essas observações, Cecília. De fato, a gente vai vendo que uma área vai interferindo na outra, né?
fim das contas, todo mundo tem que caminhar junto, senão, tem um jurídico, mas não tem um fiscal, tem um fiscal, mas não tem um profissional. Então, a gente vai vendo que todo mundo tem que caminhar junto para fazer acontecer. Agora, essas discussões chegarem em todas as instâncias é o nosso grande trabalho, né? Fazer isso acontecer. Então, agradeço muito pelas respostas, Gilda e Cecília. Pronto. Agora, eu gostaria também de fazer 2 perguntas para Maria, enquanto ao seu tema, né? Inicialmente, eu fiquei bastante curiosa quando ela citou as fontes primárias de informação utilizadas para fazer o levantamento do trabalho, né? E eu queria saber se você percebeu alguma linguagem de autocensura ao momento de apresentar essas informações nos jornais, nas matérias jornalísticas, né? Pensando que estavam bem próximos ou saindo de um período ditatorial aqui no Brasil. E minha segunda pergunta era que eu gostaria muito de saber quais sujeitos e grupos se mostraram favoráveis a essa tramitação de uma lei para o acesso à informação, né? Fiquei bastante curiosa com esses 2 temas aí da sua apresentação, desse estudo. Obrigada, Lady. Então, quanto à autocensura, né, que você mencionou aí na imprensa, não tem nada visível, assim, quer dizer, né, que chamasse atenção, né, não, se existia não está muito claro para o leitor, hoje, para mim, lendo ali as notícias, né, mas existiam, de forma clara, os jornalistas ali, repórteres, né, jornalistas, eles colocavam nas manchetes, né, chamavam a atenção, a abertura do arquivo da CNI, né, agora os arquivos vão ser abertos, a população vai poder ter acesso. Então, chamava muita atenção para isso, até uma das pessoas da equipe do governo, né, da equipe do Fernando Lira, o José Paulo Cavalcante Filho, jurista, ele mencionou, numa das vezes, o próprio jornal, lógico, contou isso, né, que numa das entrevistas com ele ficou irritado e teria dito que insistir na abertura do SNI é muito ruim para aprovação e para tramitação de uma lei assim, né, quer dizer, insistir na abertura do SNI é o caminho mais certeiro para ter a lei rejeitada, né. Então, o jornal disse ali que ele fica bravo naquele momento, porque também, segundo a matéria, e segundo ele, na verdade, segundo o José Paulo Cavalcante Filho, a minuta da lei ela foi publicada sem um acordo dele, né, como se tivesse pego da gaveta dele e publicado no jornal essa minuta da lei de acesso à informação, em 86. Então, e ele não sabia, né, não sabia como que isso tinha ido parar na mão do jornalista e tinha sido publicado. Então, realmente, não noto ali naquele período uma autocensura, mas tem uma discussão grande, tem outras pessoas ali, né, jornalistas, se colocam contra, né, tem uma pessoa, um jornalista chamado Carlos Chagas, que ele escreve textos ali, no Jornal do Brasil, e durante vários anos, né, que ele é contra, então, mas ele não é contra claramente, mas ele coloca ali, né, não se pode, né, as informações do governo assim, o governo tem que ter essas informações ali para uso de segurança de Estado, né, então vai argumentando em vários textos como se fossem crônicas quase, né, e não só ele, alguns outros também, né, além desse Carlos Chagas, mas ele se destaca bastante. Então, algumas pessoas, além da comunidade de informações, além dos próprios militares, né, que são ouvidos, e bastante ouvidos, inclusive, são citados, né, pessoas trabalhavam com o Golbery, o próprio Golbery, na época, né, entre outros militares ali que foram importantes no período da ditadura, eles foram ouvidos, as falas deles também, né, eram colocadas ali na imprensa, nas matérias, então eles faziam as matérias ali, colocando os dois pareceres, né, então teve uma matéria lá que o jornalista colocou, mas alguns militares também colocam que não teria problema ter acesso aos arquivos da CNI, porque só o interessado teria acesso à sua própria informação, né? Não é a sociedade toda, então isso não atrapalharia o funcionamento do órgão, que o órgão não existia ainda, né? Ele só foi extinto em 1990 no governo Fernando Collor.
Então, alguns, né, a própria imprensa mencionou que alguns militares viam ali que não teria problema. Então, está posto ali, a discussão estava posta, né, é bem interessante. Mas os que eram contrários, né, ao acesso acabaram ganhando essa disputa ali naquele momento. E o que eu acho interessante é que esses 100 anos, né, de restrição dos documentos ali relacionados à privacidade, a informações pessoais, ela existe até hoje, né, e foi trazida para a lei de acesso à informação brasileira. Isso que é impressionante. Então, olhar um pouco aquele período, acho que ajuda a entender por que isso permaneceu, né, e por que está aí até hoje que o governo Bolsonaro tem usado, né, bastante desse artifício aí para colocar sigilo nas informações. Então, a gente percebe que são forças, são grupos ali que estavam ali presentes que não queriam dar acesso, na verdade, né, e, inclusive, no período, nessas décadas de 60, 70, 80, esses congressos aí, organizados pelo Conselho Internacional de Arquivos, eles estavam discutindo diminuir o prazo de fechamento dos arquivos, né, bem, não só nos congressos, mas o próprio Alfred Wagner, que eu citei ali, que eu uso bastante o texto dele, é um texto curto, mas bem importante, ele critica muito, né, os países usarem 90, 100 anos para fechar os seus arquivos, né, para dar acesso, tem muito tempo. E os congressos, eles estão olhando para isso também, né, eles estão discutindo muito isso. Discutem na Inglaterra, que tem lá o prazo de 50 anos para tudo, né, isso lá em 60, né, então, propõe, não, vamos, né, talvez o ideal seria passar para, sei lá, 20, 25 anos, então estão negociando naquele período, né, isso nos anos 60, 70 e 80, aí vem o Brasil com uma lei em 91 e coloca uma restrição de 100 anos, isso para informação, né, relacionada à privacidade. Isso realmente incomodou uma parte da sociedade no período, né, as pessoas não ficaram quietas também e aceitaram isso como se fosse normal, como se tivesse isso posto em todos os países e fosse alguma coisa corriqueira. Realmente não era algo que fugia, talvez, um pouco ali do que podia ser possível, né, mas isso eu ainda estou continuando a pesquisa, né, para verificar se é realmente isso. Sim, são muito interessantes isso que você traz a colação aqui na conversa e necessário, né, que esse período de tempo possa ser reduzido, porque é assim sem fim de informações a que não tem acesso a população, né? Tamires aqui tem também uma pergunta ou um comentário, pode falar? Na verdade, eu queria fazer um comentário falando que a primeira informação que tu deu sobre a lei ter sido criada para defender os cidadãos do governo. Isso explodiu a minha cabeça. Porque a lei de acesso à informação, agora mais recente, a versão que a gente conhece, ela também tem o mesmo propósito, mas assim, não tem divulgação dessa lei no sentido de empoderamento da sociedade para uso dela. E quando eu fiz a graduação, eu sou bibliotecária, mas eu fiz a minha monografia voltada para uma discussão de arquivo. E aí eu queria saber como é que o arquivo de terceira idade, né, que já é aquele último estágio, como que ele era usado para tomada de decisão. E aí, nessa minha pesquisa, eu descobri que alguns cidadãos iam até o tribunal, que era um tribunal do trabalho, iam até o tribunal de trabalho para buscar informação nesse arquivo para reaver uma causa deles, um direito que foi concedido em papel, mas na prática não foi feito. Só que eles não chegavam lá e diziam assim, olha, eu tenho um direito de acesso a essa informação e eu quero esse documento, eu quero uma cópia desse documento. Eles não chegavam assim, eles chegavam, ei, será que tem como eu saber se que foi... Então, assim, não existe essa conscientização. Então, eu não sei nem que palavra usar, eu fico boba de ver que uma coisa é usada para o bem social e é usado contra as pessoas, é usado como arma contra as próprias pessoas. E aí a gente fala de acesso à informação, e aí, de novo, na lei é muito bonito, mas quando a pessoa chega lá, muitos profissionais são instruídos a barrar a pessoa que busca essa informação. Então, assim, acesso para quem? Quem que acessa no fim das contas, né? Então, tu trazer esse recorte só mostra, assim, que a gente não avançou nesse sentido de conscientização, de empoderamento, e como a gente não conhece o uso da lei para o nosso próprio benefício, né? E aí eu fico mais preocupada, porque aí está acontecendo tudo de novo e a gente fica, caminhamos para onde? Fizemos o quê? Né? Então, assim, muito bacana o teu trabalho. Eu sou bem obcecada por coisa de arquivo, assim, eu gosto bastante. E vocês que fazem pesquisa em jornal, eu acho muito interessante, então, assim, muito bacana mesmo o teu trabalho. Agora, eu queria te perguntar, tu citou alguma coisa sobre pessoas que
disseram assim, não, a gente tem que acessar esse negócio, eu quero acessar essas informações, eu tenho direito a isso. Eram cidadãos comuns, eram pessoas também do governo que tinham algum interesse contraposto, como que, tu tem essa informação, como que era isso? Sim, a princípio a gente observa que a vontade, né, esse desejo de acessar esse tipo de informação dos órgãos de impressão eram de pessoas que sofreram com repressão, né, ou ex-presos ou familiares de desaparecidos políticos. E eles faziam uma pressão muito grande em relação a isso. Até jornalistas, né, também estavam nesse cenário, e os historiadores também compunham, mas acho o grupo maior mesmo, que tinha uma pressão maior, é realmente de ex-presos políticos, né, e de familiares. Agora, é interessante, também, você falou essa questão dos direitos, né, do direito de acesso ao arquivo, e o arquivo como um direito e o documento como prova, né, que você prova a questão de justiça social, né, são direitos humanos. E isso, alguns arquivistas até mencionam, né, isso tem uma discussão aí, que a lei de acesso à informação, não só no Brasil, né, mas enfim, ela trouxe uma argumentação, por que ter a lei, para a questão da transparência, né, para o cidadão controlar a administração pública, né, e não exatamente para um direito do cidadão. Então, é diferente, são caminhos diferentes, e são, é uma outra questão, né, se você vai para o lado do direito da pessoa, aí as pessoas se empoderam mais, né. Agora, se é uma questão da transparência, peraí, eu preciso ter acesso àquelas contas, né, da administração, de um órgão e tal, para acompanhar, ver como o orçamento está sendo usado. São de âmbitos diferentes, né, e o direito, a questão do direito, ela já era discutida lá no século passado, naquele período lá, nos 60, no Congresso, que eu até acho bem interessante, uma discussão lá, que aconteceu no Congresso em 66, teve um historiador, né, revista, como que era o nome dele? Acho que o Kay Lamb, acho que ele era canadense, e ele defende a abertura, a restrição de prazos, né, e menciona a questão do direito em relação ao acesso. Aí vem um historiador, o Baltier, e ele diz que o acesso relacionado ao direito, como direito, não deve nem ser discutido. Ele diz isso, dessa forma. Isso não deve ser levado em conta. O que a gente está falando aqui, nesse congresso, é de pesquisa, de acesso para o pesquisador acadêmico. Então, a gente não tem que falar sobre direito do cidadão em relação aos arquivos, sabe? Isso é muito forte. Ele quis encerrar a questão ali. Não, eu achei que a conversa estava indo para um lado bom e aí estava indo para um lado ruim. Eu fiquei meio... que eu achei que ele fosse defender o acesso de todo mundo e na hora não era isso, não. Ai, gente, difícil, viu? Essa questão dos arquivos, eu acho interessante quando a gente traz para questões políticas e tudo isso, porque, teoricamente, no cotidiano, na sociedade, cidadãos comuns, ele não consegue muito compreender a importância do arquivo, né? Mas aí o pessoal que é entendido ali de valor de informação, todas essas questões, eles ficam com o olho vivo ali nos arquivos, nessas informações aí, principalmente nesse negócio de manter tudo em segredo, né? Pronto. Gildo, você ativou o microfone, não? Queria falar alguma coisa também? Bom, boa tarde mais uma vez. Só queria mesmo sublinhar essa questão da cultura informacional, cultura organizacional, né? Porque quando a cultura informacional não é positiva, não é aberta ao acesso, obviamente, por mais que haja legislação, né? Essa legislação, infelizmente, não vai trazer os frutos esperados. Outro elemento é mesmo advindo da questão da matriz política, né, dos Estados. Nós temos aqui um Estado que se defende democrático, mas na verdade ainda tem aqui muitas marcas do patrimonialismo. Quando os partidos políticos confundem-se com o governo, quando a corrupção, infelizmente, reina nos Estados, é praticamente impossível termos aqui o acesso à informação.
Então, aqui há centenas de elementos associados a essa dificuldade de acesso à informação que poderíamos levantar. Eu coloquei ali no comentário que, infelizmente, o sigilo é a regra e o acesso à exceção. Estamos vivendo, de facto, esta situação, né? Obrigado. Assim mesmo, muito obrigada, Gildo. Muito obrigada a todos vocês pelas suas contribuições, né, nesse eixo de como é importante as políticas governamentais e institucionais de informação nesse contexto de incertidumbres, né? Então, queremos agradecer muito a vocês pela sua participação, pelas contribuições riquíssimas que vocês apresentaram em seu trabalho e nos apresentaram hoje, e queremos falar que tudo isso vai ser apresentado e publicado na revista do EDICIC, tá bom? Então, o convite é para que vocês consigam acompanhar as outras apresentações, as outras salas, e também que para o próximo encontro possam vocês também participar para mostrar o avanço desses estudos que vocês apresentaram hoje, tá? Então, muito obrigada por tudo e será até uma nova oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, gente, pode encerrar a transmissão, a gravação, tá bom? Sim, muito obrigada, professora. Aí vamos.